Hello, everybody! Olá, pessoal! Professora Michele, de inglês, aqui com vocês mais uma vez para uma aula de língua inglesa. E nós vamos trabalhar algumas informações em relação à comunicação no nosso dia a dia. Nós trabalhamos em determinado período com muito foco na leitura e na interpretação de texto, pensando em gêneros textuais propriamente dito. Hoje, nós vamos continuar falando com o processo de leitura e compreensão, mas nós vamos pensar também num contexto de comunicação. Então, por exemplo, no dia a dia, nós fazemos ou tomamos determinadas atitudes. Hoje nós vamos tratar de uma que nós chamamos de appointment. O que é appointment? É um agendamento. Então, por exemplo, se você tem uma consulta, se você tem um dentista, se você tem algum compromisso, isso em inglês nós chamaríamos de appointment, que seria esse agendamento, tá bom? Então nós temos aqui o nosso título, né, que vai nos guiar nessa aula de hoje. Let's make an appointment. Vamos fazer um agendamento, bom? E o nosso objetivo é pensar num contexto de comunicação, que nós podemos, por exemplo, enviar mensagens para fazer esse agendamento, para marcar essa consulta, por exemplo, considerando a comunicação entre emissor e receptor, pensando, por exemplo, em availability, que seria a disponibilidade, suggest meetings, você poder sugerir reuniões, né, sugerir encontros. Então, por exemplo, você quer marcar um determinado evento, um determinado encontro com seus amigos. Então, vocês têm que considerar onde é que vai ser, que dia vai ser, que horário. Então, sempre que nós pensamos nesse contexto de marcar ou agendar alguma coisa, nós vamos trabalhar, por exemplo, com time expressions, que são expressões de tempo, e vale a gente pensar um pouquinho em future tense, que é um elemento gramatical. A gente pensar como que eu consigo expressar um futuro. Então, olha aqui as nossas aulas, vocês vão perceber ao longo do desenvolvimento do programa, do nosso projeto, do Ensinae, do Estudae, desculpa, vocês vão perceber, por exemplo, que a gente vai retomar aspectos gramaticais, vamos tratar de vocabulário, mas nós vamos considerar esses conteúdos dentro de situações de comunicação, para tentar fazer com que o inglês seja algo que a gente consegue associar com o nosso cotidiano, por exemplo. Não ser uma coisa isolada, uma coisa distante, um foco só gramatical, tá bom? Então, para a gente começar, nós vamos tratar de time expressions. Vou relembrar com vocês estão na segunda série, então eu vou relembrar coisas bem básicas que vocês já viram no ensino fundamental ou no ensino atual, né, no ensino médio. Então nós temos days of the week, dias da semana, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday e assim por diante, segunda, terça, quarta, quinta, os dias da semana, tá bom? Parts of the day. Então, você pensar em partes do dia, considerando a questão temporal. Então, nós vamos ter morning, que é a manhã, afternoon, que é a parte da tarde, evening, que nós vamos fazer referência tanto ao finzinho da tarde e o início da noite, tá bom? Isso seria o evening em língua inglesa. E night, que é a noite. E aí tem um vocabulário que algumas palavrinhas podem ser novas para vocês. Appointment é esse agendamento. Schedule pode ser agenda, como, por exemplo, um substantivo, mas também pode ser um verbo, to schedule, que seria você agendar alguma coisa. Bom? Book, aí você vai falar, book é livro. Sim, quando ele é substantivo. Mas book, no contexto de agendamento, pode ser reserva. Tem um site famoso, que vocês depois podem olhar na internet, que usa justamente essa palavra para você localizar hotéis, para você poder fazer uma hospedagem, usando esse verbo to book, que seria reservar, tá bom? Free pode ser, nesse momento, algo associado a livre. Então, por exemplo, meu dia tal, a quarta-feira, Wednesday, tá livre. Wednesday, I'm free. Eu tô livre na quarta-feira. Então, a gente pode se encontrar. Eu posso ir nesse evento, eu posso ir nessa consulta. Busy, ocupado.
Então, por exemplo, olha uma pergunta, uma frase interrogativa. Are you free on Friday afternoon? Então, olha como a gente mistura o período do dia e o dia da semana com uma ação. Are you free? Você está livre on Friday afternoon? Na sexta-feira à tarde? Então, eu tenho um questionamento que tenta trabalhar com essas informações, esse tipo de vocabulário. Verbo, substantivo, palavras que expressam os dias da semana, questão temporal. Em relação a verbo, por que a gente traz futuro? Porque quando você agenda alguma coisa, normalmente a gente está falando de encontros ou eventos que vão acontecer ainda. E por que o futuro imediato, que é esse futuro com o going to aqui? Porque ele é usado quando você trata de uma ação planejada. Ou quando você tem an intention, quando você tem uma intenção, ou quando você pretende, por exemplo, fazer alguma coisa baseado em evidências, tá? Então, por exemplo, você recebe uma mensagem de que determinado dia vai acontecer determinado evento. E aí você já pensando na sua disponibilidade, você diz ou você usa esse futuro imediato para fazer essa confirmação de uma participação, por exemplo. Como é a estrutura do going to? Para a gente fazer uma associação. Em língua portuguesa, nós temos o futuro do presente e o futuro do pretérito. Futuro do presente é aquele futuro confirmado. Eu estudarei, eu viajarei, eu jogarei e assim por diante, tá? E existe também aquele futuro mais informal, que a gente usa, por exemplo, eu vou jogar, eu vou viajar. Então, nós usamos o verbo ir para expressar essa ação que a gente espera que vá acontecer. Em inglês, essas construções com o verbo ir equivalem a essa construção do going to, tá bom? Go é o verbo ir em inglês, going to seria esse verbo conjugado para complementar essa ação principal que vai acontecer. Então, para a gente expressar o futuro imediato em inglês, nós vamos usar o seguinte, frase afirmativa. Sujeito primeiro, lembra que em inglês, quando você fala de verbos conjugados nos 12 tempos verbais, que são usados no modo indicativo, a gente vai sempre começar uma frase afirmativa com o sujeito, tá bom? Esse sujeito vai vir acompanhado com o verbo to be. Então, primeira pessoa, I am. Segunda pessoa, you are. Terceira pessoa, he, she, it is. Então, você vai usar o verbo to be no presente de acordo com o sujeito. E o going to. O going to não varia. É going to para qualquer pessoa. Então, verbo to be mais o going to. E aí você vai ter a ação. Vamos ver aqui, ó. A gente tem alguns exemplos. I'm going to study tonight. Eu vou estudar hoje à noite. She's going to start a new job next week. Ela vai iniciar ou começar um novo emprego na próxima semana, um novo trabalho na próxima semana. Então, olha os sentidos que são expressos nessas duas frases. I'm going to study tonight é uma intenção. Eu pretendo fazer isso mais tarde. She's going to start a new job já é um plano. Se ela vai começar um trabalho na próxima semana, é porque ela já foi contactada, já tem todo um planejamento para que essa ação ocorra. Outro aspecto que nós podemos contextualizar com essa aula é making suggestions and invitations. Como é que eu posso fazer ou oferecer sugestões ou fazer convite? Suggestions, invitation. Invitation é convite, tá? E aí, nesses dois contextos, é comum nós usarmos, e vocês com certeza já viram, essa expressão aqui, let's. Let's ou let's go significa a mesma coisa. É aquele chamamento, vamos. Let's go to the movies. Vamos para o cinema. Let's eat dinner together. Vamos jantar juntos. Então, o let's é uma contração do verbo let mais o pronome objeto us. Quando você junta os dois, forma o let's. E é uma construção muito usada
para você fazer esses dois tipos de interação, tanto o convite quanto a sugestão. Olha, por exemplo, um diálogo entre Ana e Lucas. Are you free tomorrow morning? Você está livre amanhã de manhã? No, I'm going to the doctor. Não, né? A pessoa perguntou, você está livre amanhã de manhã? A resposta do Lucas foi, não tá. A pessoa não está porque ela vai ao médico. What about Friday afternoon? E a resposta, sounds good. Que tal na sexta-feira à tarde? E a resposta, sounds good, soa bem, né? É uma expressão que se usa em inglês para dar essa ideia de, ok, gostei do plano, acho interessante, concordo, é uma resposta positiva. E é a partir desse diálogo que a gente vai responder essa questão, né? A gente já está na parte dos exercícios considerando essa nossa temática. De acordo com esse diálogo que foi transcrito, por que o Lucas não pode se encontrar com a Ana na manhã seguinte, tá? Então, vamos retomar aqui os elementos que a gente viu até agora. Nós temos, na primeira frase do diálogo, na fala da Ana, nós temos a utilização do verbo to be, né? Are you, na forma interrogativa, por isso que o verbo está na frente. Are you free? Aquela palavrinha que nós vimos lá no comecinho dos slides. Então, você está livre. E a referência temporal. Morning, que seria o manhã, e o tomorrow, que já é a questão da data. Você está livre amanhã. A resposta, olha que a gente identifica o verbo ir. I'm going, eu estou indo, ou, como se nós quiséssemos contextualizar com a língua portuguesa, eu vou ao médico. Então, olha que eles estão falando de um futuro, mas para expressar esse futuro, ele está usando uma frase no presente. Por que, professora, que ele faz isso? Porque na língua inglesa não existe conjugação específica como existe no presente e no passado. Por exemplo, se eu quero dizer uma frase no presente com o verbo dançar. I dance samba. Eu danço samba. Se eu quiser falar essa frase no passado, eu vou dizer I danced samba. Eu dancei ou eu dançava samba. Agora, para expressar a dança ou esse verbo dançar no futuro, eu vou precisar de um verbo auxiliar. Ou eu vou usar I will dance, eu dançarei, ou eu vou ter que usar o going to, que é o que eu mostrei para vocês. I am going to dance. Eu vou dançar. Professora, mas going não é indo porque tem o ing? Sim, ao pé da letra. Mas quando nós trabalhamos com esse aspecto de tradução, a gente nem sempre vai traduzir literalmente, palavra por palavra, para fazer a interpretação. É sempre importante a gente contextualizar com aquilo que faz sentido ou soa natural para os nossos ouvidos de falantes de língua portuguesa. Bom, e aí ele explica por que ele não vai estar livre no dia que foi perguntado, no caso, no dia de amanhã, mas no sábado, que seria o Friday, na sexta-feira, que seria Friday, aí sim a Ana pergunta e ele confirma a disponibilidade. Então, de acordo com o diálogo, o Lucas não pode se encontrar com a Ana justamente porque ele tem uma consulta médica. I'm going to the doctor. Doctor em inglês é um médico, então você identifica que ele vai encontrar o médico, portanto, há uma consulta com esse profissional. Vamos para a próxima questão. Aqui vocês têm uma representação de uma mensagem de texto, né? Mensagens que se troca pelo celular. Nessa mensagem de texto, Jason solicita uma mudança do horário de uma reunião. Qual é o novo horário proposto por ele? Então, de novo, vamos trazer aquele vocabulário específico dos dias, das referências temporais, do futuro, em situações de agendamento. A frase diz, né, a mensagem, Hey, Carla, sempre as mensagens começam com um cumprimento. Hey é um cumprimento informal. I have a meeting at 10 a.m. on Monday. A pessoa está dizendo que tem uma reunião, que é o Jason, que está lá embaixo. Ele tem uma reunião às 10 na segunda-feira. Can we meet after that?
maybe around 1 p.m. Então, olha que ele faz uma pergunta para verificar availability. O que é isso? A disponibilidade, né? Se a pessoa tem a possibilidade de se encontrar em um outro horário. Nós podemos nos encontrar depois disso, talvez por volta de 1 p.m., e aí embaixo ele coloca, let me know if that is good for you. Me avisa, né, me deixe saber, ou seja, me avise se isso tá bom para você. Cheers, que é um cumprimento de despedida, e Jason, assinatura. Então você tem ali quem mandou a mensagem, que seria o remetente, para quem que a mensagem foi enviada, que é a Carla, que seria o destinatário, e aí você tem um conteúdo. Voltando para o que foi perguntado, que é especificamente sobre o horário, a resposta é por volta de 13 horas. Aí você vai lá, professora, mas ali no texto não tem 13, tem 1 p.m. Em inglês, não se usa, na comunicação do dia a dia, principalmente entre civis, não se usa as horas de 13 a 24, ou como a gente coloca em língua portuguesa, né? Pensar 24 como se fosse meia-noite. Em língua inglesa, você vai contar 1 a 12 e fazendo a distinção usando AM para antes do meio-dia e PM para depois do meio-dia. Bom? Bora lá, próxima questão. Aqui nós temos uma representação de um e-mail. Olha que você identifica todos esses elementos. To, para quem que é, seria o destinatário. Subject é o assunto. E aqui você tem o corpo do texto ou o corpo da mensagem. Vamos ver qual é a pergunta. Nesse e-mail que trata de um agendamento de consulta médica, qual é a data e o horário dessa consulta, né? A pessoa está fazendo esse agendamento. Hi, Sam. Olá, Sam. De novo, cumprimento. Your appointment is scheduled for Wednesday, June 10 at 9:30 ou half past 9. Então, olha ali que a gente tem. Olá, Sam, ou oi, Sam. A sua consulta está scheduled, está agendada para Wednesday, quarta-feira, June 10th, dia 10 de junho, ou 10º dia do mês de junho, at 9:30 a.m. Você pode fazer leitura assim, ou você pode dizer half past 9, meia hora ou 30 minutos passado das 9 horas. E passados das 9 horas. Então, a gente tem como resposta o gabarito B dessa questão, dia 10 de junho, às 9h30. Aqui, nós temos um modelo de Weekly Planner. Com certeza, vocês já viram isso em agenda, talvez na internet, que é um tipo de organizador em que você anota os seus compromissos, os seus horários. Pensa, por exemplo, no seu caderno da escola. Tem a parte de você colocar os seus horários, os componentes curriculares, as disciplinas, e tem a parte de você fazer outras anotações. Então, aqui nós temos Monday, Tuesday, Wednesday e Thursday. A segunda, a terça, a quarta e a quinta-feira. E em cada dia da semana, nós temos algumas anotações de compromisso. Considerando o recorte parcial da agenda semanal de uma pessoa, assinale qual é a alternativa que apresenta o único dia livre. Então, vamos olhar. Fica óbvio que é bem aqui, na terça-feira. O que está escrito na terça-feira? Free. O que significa free? No contexto de agendamento, free significa livre. Professora, por que você disse no contexto de agendamento? Porque free, num contexto, por exemplo, de compras, de venda de produtos, free pode significar grátis. Por isso que eu coloquei. Professora, só isso? Não. Free também pode ser usado para você pensar que em algum contexto há o significado de free de livre, né? Não no sentido de que não há nenhum compromisso agendado, mas que existe aquela ideia de liberdade. A pessoa está livre, por isso que a gente tem freedom, que seria liberdade ou estado de livre. Bom, a última questão. Qual é o objetivo da mensagem apresentada nessa caixa de texto? Então, vamos lá. Need help with your schedule?
Precisa de ajuda com a sua agenda? Visit the student office and make an appointment today. We are open Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Então, o aviso começa com uma pergunta. Você precisa de ajuda para se organizar? E aí, na sequência, nós temos ali, visite como se fosse um escritório, a sala de atendimento ao estudante. E faça, para você fazer essa visita, faça o seu agendamento hoje. E aí, lá no final, eles colocam a disponibilidade. Nós estamos abertos, quer dizer, esse escritório está funcionando de segunda a sexta, das 9 às 5, 9 da manhã, 5 da tarde. Portanto, o objetivo é ajudar os estudantes a organizarem os seus compromissos, os seus agendamentos, ok? Pessoal, a aula de hoje a gente encerra por aqui e eu vejo vocês em um próximo encontro. Até lá e bye bye!